É isso aí, pessoal. Você estava com saudade do Dudão. Firme no propósito, seu auditor, seu auditora. Fiscal, fiscalete. Vamos lá, meu querido, vamos lá, vamos detonar. Professor, você ficou de falar com a gente aí do nosso IPVA, professor. Saiu o edital. E você vai ver que a gente vai trabalhar o IPVA da seguinte forma. É claro que para falar do IPVA, eu vou lá na Constituição Federal, falar das alíquotas do tributo, falar de guerra fiscal. Eu tenho que contextualizar o nosso IPVA, vou falar do Código de Trânsito Brasileiro, vou falar de informações importantes para que a gente possa levar para a prova. Depois, aí sim, eu vou para a nossa legislação em específico, tá bom? Na legislação, eu vou seguir a lei, porque eu acho que a lei ela resume bem toda a matéria, mas naquilo que eu acho que tem coisa interessante lá no regulamento, eu vou trazer para você. Então, você vai ficar com o curso completo do nosso IPVA para a prova, tudo bem? Já pensando na banca, FGV, já sabendo como é que ela cobra, já fazendo questão no final aí para a gente poder entender como é que o certame pode aparecer na prova, tudo isso aí, tá bom? Então vamos lá, o nosso único imposto estadual sobre a propriedade, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o nosso IPVA. Então o nosso IPVA é o nosso único imposto sobre a propriedade. Nós temos imposto sobre transmissão, imposto sobre a propriedade. Primeira característica do nosso tributo já é o conceito do direito civil sobre propriedade. Proprietário é aquele que tem o direito de usar, tem o direito de gozar, tem o direito de dispor, tem o direito de defender contra terceiros um determinado bem, ao qual ele tem domínio. Então, o proprietário é aquele que detém o domínio da coisa. E aí nós temos aqui, ó, o que é o veículo automotor. E aí a gente tem algumas perguntas que sempre caem na prova, né? Sempre caem na prova quanto ao nosso IPVA. E a gente já quer começar gerando uma maldade no coração do meu querido futuro fiscal de Minas Gerais. Galera, o que cai na prova para a gente poder entender e levar para a prova o que cai na prova a respeito do nosso IPVA, que é importante para o avaliador, porque sempre tem caído nas provas, com uma certa constância tem caído em prova. Então, eu já vou falar isso aqui olhando nos seus olhos. Primeiramente, é saber o conceito do nosso veículo automotor. Será que o veículo automotor é aquele veículo que, a princípio, no nosso estado de Minas Gerais, o veículo terrestre é o único veículo com automotor que incide o nosso IPVA aqui em Minas? Será que os veículos aéreos e os veículos marítimos ou aquaviários também são tributados pelo imposto? Já pergunto isso para você porque essa pergunta normalmente é lembrada em prova, né? E a gente tem um posicionamento do STF que não é erga omnes, ou seja, não é para todos os estados. Então, alguns estados aderiram ao posicionamento do STF e outros não. Por quê, professor? Porque o STF declarou que o IPVA é um imposto que tem uma decorrência direta de um antigo tributo, que é a taxa rodoviária única, a TRU, ou TRU para os íntimos. Então, se ele é se ele é, como é que se diz, um antigo tributo chamado TRU, o entendimento é de que o IPVA também seria um imposto somente rodoviário, né? Então, sendo um imposto somente rodoviário, essa TRU, taxa rodoviária única, deveria, a princípio, ter somente a incidência do nosso IPVA sobre veículos rodoviários. Não poderia haver essa incidência também sobre veículos terrestres, sobre veículos... não poderia haver essa incidência sobre veículos aéreos, sobre veículos aquaviários e assim por diante. Tá certo? Entendi, professor. Então, na verdade, essa incidência sendo somente neste campo de incidência, nós teríamos, então, o nosso IPVA desta forma aí estabelecido. Tá bom? Vamos lá, então, para a gente conseguir aí, então, enxergar. Será, então, que o IPVA aqui em Minas Gerais incide sobre veículos aéreos? Vou perguntar aqui a você, ó. E os marítimos? Ah, professor, mas Minas Gerais não tem mar. Pois é, e os aquaviários? Os fluviais? Tem rio, né? Tem represa, né? Furnas está lá. E aí, pessoal? Vamos ver?
Capitólio, né, caiu, né, recentemente lá caiu, teve acidente. Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503 de 97. Esse é um documento que sempre deve ser lembrado pelo aluno para estudar o nosso IPVA, mas normalmente o professor não chega lá. É um documento legal que define atribuições das diversas autoridades e órgãos ligados ao trânsito no Brasil, fornecendo então diretrizes para a engenharia de tráfego, estabelecendo normas de conduta, infrações, penalidades para os diversos usuários desse complexo sistema. Aí ele fala assim, ó, veículo automotor. Veículo automotor é todo veículo a motor de propulsão que circule por seus próprios meios e que serve normalmente para o transporte viário de pessoas e coisas ou para a tração viária de veículos utilizados para o transporte de pessoas e coisas. Veja. Então, o próprio CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei Federal 9.503, ela vai definir para nós o que é veículo automotor. Então, existe uma definição que ela não está necessariamente prevista na lei do IPVA mineiro. Ela já é prevista numa lei federal. É um veículo que tenha motor de propulsão e que circule por seus próprios meios. Ele não é tracionado por outro veículo, ele circula por seus meios. Ele transporta pessoas e coisas, ou ele traciona outro veículo que vai transportar pessoas e coisas, que é o caso de uma locomotiva, né? A locomotiva normalmente tem lá o motor, né? E ela, a princípio, vai tracionar o vagão. E o vagão vai carregar pessoas, né? Então, na verdade, a gente tem essa situação. O termo compreende também veículos conectados a uma linha elétrica e que não circulam sob trilhos, como, por exemplo, os ônibus elétricos, né? O artigo 120, inclusive, lá do Código de Trânsito Brasileiro, também vai ser lido aqui com você. Então, o que é um veículo automotor, professor? Veja que a preocupação do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, não é falar se o veículo é terrestre, se o veículo é aéreo, se o veículo é aquático, não. Simplesmente é um veículo que tem propulsão própria, que carrega pessoas ou coisas, ou que traciona outro veículo que carrega pessoas ou coisas, é veículo automotor. Fechou. Esse é o entendimento. Todo veículo automotor, também o elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado. Aqui vem uma outra informação importante. Deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado. Quem é o órgão executivo de trânsito do Estado que vai aparecer várias vezes, ou do Distrito Federal, né? Várias vezes aí em situações de quem é responsável a respeito do nosso registro do veículo automotor, são os departamentos de trânsito, o famoso DETRAN. Cada estado tem o seu, de Minas Gerais também existe. Então, o DETRAN Mineiro, ele acaba sendo um órgão extremamente importante, um órgão executivo de trânsito do estado ou do Distrito Federal. E aonde que você tem que registrar? Você registra no município, aí vem uma regra importantíssima, asterisco para ela. No município ou na residência do seu proprietário, na forma da lei. Então, a regra geral no Brasil é que, a princípio, o veículo automotor deve ser registrado aonde está o domicílio do dono, do proprietário do veículo automotor. Aonde está o seu domicílio é para onde é devido o nosso tributo. Tudo bem? Então, a gente guarda essa importante regra para a gente poder levar para a prova. Então, a regra, o local do domicílio é para onde é devido o nosso tributo. Tudo bem? Vamos agora, então, pensar. O Código de Trânsito, ele, a princípio, é muito importante para nós, porque ele já fala que o veículo deve ser registrado onde há o domicílio. O problema que a gente vai ver é que o Estado vai ter que resolver a problemática da pessoa que tem vários domicílios, problemática da pluralidade domiciliar, que é permitida de acordo com o Código Civil Brasileiro, mas que gera trauma, né? Gera discussão, gera conflito de competência entre os estados, já até guerra fiscal. Tem estado que fica atribuindo a estados vizinhos, né? Alíquotas muito baixas, então ele fala lá, eu vou baixar minha alíquota, senão eu vou perder veículo que vai ficar com placa para outro estado sendo usado aqui em Minas Gerais. Então, tem isso, né? Inclusive, você vai ver que na Constituição Federal se fala justamente sobre isso, que a resolução do Senado Federal vai atribuir a alíquota mínima do IPVA. Por quê? Porque a guerra fiscal é justamente o Estado criar uma alíquota muito pequena, fazendo com que os outros estados percam a arrecadação de IPVA, porque o pessoal vai começar a declarar que tem domicílio naquele lugar. É interessante que eu tenho um caso real que aconteceu aqui no estado de São Paulo, onde eu acho que mais de 60 mil veículos automotores tinham como endereço, um endereço só num outro estado, né?
E aí, quer dizer, ou todo mundo morava num estádio de futebol para caber 60 mil famílias, 60 mil pessoas, né? Nem cabia 60 mil famílias, vamos pensar em 60 mil pessoas. 60 mil pessoas no estádio de futebol, ou aquilo era uma tremenda falcatrua. Cada veículo automotor aí, né, que o IPVA fosse R$ 1.000 naquele ano, quer dizer, estamos falando de 60 mil, né, 60 milhões de reais de sonegação de IPVA somente por causa de uma ação fiscal ali, uma verificação sobre essa situação. Tá bom? Vamos ver outra coisa interessante? Vamos lá, vamos na telinha para você entender o que eu quero passar para vocês, são informações importantes aí, que é o IPVA agora na Constituição Federal. Na Constituição, você vai lá no artigo 155, parágrafo 6º, ele fala assim, ó, o IPVA terá alíquotas, veja, terá, não é poderá ter, só que a gente não tem essa resolução ainda, mas terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal. É a resolução, sabe a resolução do Senado Federal? Aquela que, a princípio, fala de alíquotas mínimas de IPVA, máxima do ITCD, mínima e máxima internas do ICMS, interestaduais e de exportação também do ICMS. Você lembra? Esse resuminho breve que eu fiz aqui, ó, é porque a resolução é do Senado Federal, que é a Casa do Congresso Nacional, que representa os estados. É a Casa do Congresso Nacional que representa os estados. Então, guarda essa informação importante aqui para a gente poder levar para a prova. Tá bom? Então, poderá, né, o Senado fazer essa resolução? Não, terá que fazer. E justamente está relacionado ao que eu falei, o tema principal seria guerra fiscal. Imagine, por exemplo, o seu estado aqui, né, tendo uma alíquota, esse estado, por exemplo, o estado de São Paulo, aqui do lado de Minas, tendo uma alíquota de 1%, o estado mineiro tendo uma alíquota de 3% para aquele mesmo veículo. Quer dizer, é uma economia de 2%, só que é muita coisa, né? 2% em cima do valor do veículo automotor, dependendo do valor venal desse veículo, é muita coisa. Então, muita guerra fiscal. Não estou falando que esses dados aqui são reais, não. Estou falando que existe a guerra fiscal, inclusive, contra estados vizinhos. Não estou falando que existe guerra fiscal entre Minas e São Paulo, mas existe entre estados vizinhos. Poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e da utilização. Vamos apagar aqui, então, a lousa. Então, agora já é facultativo. Ó. Então, enquanto aqui é deverá ou terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado, aqui agora é poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e da utilização do veículo automotor. O que significa isto, professor? Significa que essas alíquotas diferenciadas em função do tipo e da utilização, né, é uma diferenciação de alíquotas. Para alguns autores é uma seletividade de alíquotas. Mas não é uma seletividade em função da essencialidade, não tem nada a ver com isso. É em função do tipo. Então, o tipo é moto, o tipo é ônibus, o tipo é carro de passeio, então nós teremos essa diferenciação. Será que aqui em Minas Gerais nós vamos ver diferenciação do IPVA em relação ao tipo de veículo automotor? Vamos sim. Nós temos essa diferenciação, a gente vai ver daqui a pouco quais são as alíquotas aplicáveis aos tipos diferentes de veículos automotores aqui no estado mineiro, tá bom? E nós temos uma outra diferenciação, né, para a gente fechar esse tema, né? Já porque, vou lembrar você que o IPVA, nós não temos normas gerais de direito tributário sobre IPVA, base de cálculo, contribuinte, fato tirador, na lei complementar que trata a respeito desse assunto, que é o CTN. O IPVA é posterior ao CTN. CTN é a lei de 66, IPVA é de 1988, então não tem nada a respeito do IPVA lá. Então, em função da utilização. Então, em função da utilização, você vai ver que veículo automotor pode ter diferenciação. Tem alguns estados que têm diferenciação em função da utilização, ser carro de passeio, que é o carro que vai ter uso comum, em relação ao carro usado para locação. Será que aqui o estado tem alguma diferença de tratamento para esses veículos? O mesmo carro tendo dois tipos de alíquotas diferentes, né? Ou para uso comercial e para uso não comercial. Existem estados que funcionam assim. Então, aqui já falo disso aqui, quando a gente está estudando essa parte aqui da matéria, que é a parte inicial, né? Que é você, a princípio, ver
como é que o imposto está lá na Constituição Federal. Mas já te ajuda a ter uma claridade a respeito de alguns assuntos importantes. E às vezes a gente mata a questão de prova assim, pá, bem que o Tudão falou que ia cair. Veja, a gente viu que em todas as carreiras, na parte lá geral, vai cair questão de prova a respeito do IPVA. Inclusive o pessoal lá de TI, alguma coisa do IPVA vai cair lá. E essa parte constitucional, com certeza, é grande chance de cair. Tudo bem? Entendi, professor. Então aqui é só o início dessa parte do IPVA tão importante. No próximo encontro, aí sim a gente vai entender a lei do imposto. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.